para falar um pouquinho sobre metodologia, um pouquinho de estatística, enfim. A gente tinha conversado sobre alguns temas e, na verdade, agora eu tenho estado um pouquinho mais atarefado, até montaria alguma coisa mais específica e tal, que fosse de mais necessidade para vocês, ou de maior interesse, mas eu acabei preferindo falar sobre alguma coisa que eu já tenho material prévio, já tenho também experiência prévia, é mais tranquilo para mim para eu falar sobre, que vai ser sobre revisão sistemática e meta-análise, e no final um pouco dar uma pincelada sobre como que a gente avalia a qualidade dos estudos dentro de uma revisão, como é que a gente avalia a qualidade da revisão, e também como é que a gente avalia a confiança na evidência como um todo. Então, quando a gente tem uma revisão sistemática, uma análise que agregou um monte de estudo, como é que a gente tira uma conclusão com base nesse agregado de estudos? O que a gente tem que fazer? Brevemente, acho que uma introdução breve sobre mim. Eu sou, na verdade, não sou graduado ainda, faltam, acho que 5 dias para fazer a colação de grau. Eu terminei os estágios agora há pouco, em agosto, depois de um ano de atraso, era para ter finalizado tudo no final do ano passado. Aí veio a pandemia, a gente ficou um tempão parado nos estágios, assim. Na minha faculdade, a gente faz estágio presencial obrigatório no último ano, o ano inteiro só fazendo estágio. E aí, por conta da pandemia, a gente teve vários estágios cancelados e tal, não tinha muita possibilidade de fazer nada EAD, etc. Então, vários meses de atraso. Daí, finalizei no mês passado e agora, no finalzinho de setembro, vai ser a colação de grau. Aqui pela UFSPA, né, então, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que também tem curso de psicologia, eu acho que a maioria de vocês deve ser da psico, eu não sei se é a maioria ou não, mas só no turno da noite. O que eu tenho de experiência prévia em relação à produção científica é mais com revisão sistemática e meta-análise. Tem alguns trabalhos publicados que eu participei, 2 deles foram como autor principal, mas tudo mais ligado na parte da nutrição mesmo, né? Participei também de alguns outros trabalhos que eu consegui contribuir alguma coisa, trabalhos de corte, principalmente, né, estudo observacional, assim, que a gente conduz bastante ali na faculdade, na nutrição. E fora isso, tenho auxiliado também, dando consultoria diretamente para as pessoas. Está fazendo uma revisão sistemática, o pessoal me chama e pede alguma ajuda em relação a isso, tanto para fazer análise quanto para tomar decisões, enfim, o processo de fazer a revisão. E tem sido basicamente isso. Agora, finalizando a graduação, eu tenho tido mais tempo para elaborar nas coisas dos projetos pessoais e tal, que vai ser predominantemente da aula EAD, realmente meio que empreender nisso, né? Não só com aula, mas com outros projetos mais focados para a interpretação de ciência, artigo científico, etc. Eu vou compartilhar a tela agora, da minha tela principal, vocês me avisem se estiver aparecendo, tudo bonitinho. Vou tentar colocar aparecendo sim. Uhum. Agora eu vou tentar tela cheia. Ainda continua aparecendo, normal? Às vezes fica errado. Tá certinho. Pelo menos aqui aparece certinho. Então, coloquei aqui para a gente falar um pouco sobre a interpretação crítica de revisão sistemática e meta-análise. A gente vai fazer uma breve introdução a como que as revisões sistemáticas funcionam e depois a gente vai para como que a gente lê criticamente esse tipo de estudo. Teoricamente, olhando para pirâmides de evidência, hierarquia de evidência, a gente sempre coloca ali, tipicamente, revisão sistemática e meta-análise no topo dessas hierarquias, como se fossem o melhor tipo de evidência, o mais convincente, o mais válido. Na verdade, essa hierarquia clássica, ela foi desafiada há alguns anos atrás. Na verdade, ela tem sido desafiada desde que ela existe, porque ela não deveria existir, mas essa pirâmide foi passando adiante, porque é uma forma muito simples e muito atrativa de você dizer quais são os estudos mais confiáveis e quais são os estudos menos confiáveis. Uma forma muito fácil de ensinar e de entender as coisas. O problema é que existem diversas limitações em você entender que certos estudos são melhores do que outros simplesmente por causa do tipo de estudo, do tipo de delineamento que foi usado ali naquela pesquisa. Essa imagem aqui vem de um artigo de opinião, na verdade, em que eles tentam propor uma nova ideia para a gente olhar para como a literatura científica é organizada. E eles colocam aqui, o ponto de mais destaque é que eles retiram aquele topo da pirâmide, que seria a revisão sistemática e meta-análise, e transformam isso numa lupa. Isso significa que, na verdade,
o que representa essa lupa? Representa que a revisão sistemática e meta-análise ela serve basicamente como uma lupa para a gente enxergar melhor a literatura, para a gente entender melhor a literatura científica. Então, a literatura é formada por artigos primários, seja relato de caso ou estudos de caso-controle, outros estudos observacionais, ali como cortes, estudos ecológicos, estudos de prevalência, que são aqueles estudos que, em geral, a gente faz lá questionários, etc., até os ensaios clínicos randomizados e variações de ensaios clínicos randomizados também. Todos esses estudos são o que constitui, de fato, uma evidência por trás das coisas, né? E aí a gente vai aplicar uma lupa, aplicar a revisão sistemática, que é um filtro, para a gente conseguir enxergar melhor as coisas. Porque ela vai fazer muito mais do que só fornecer evidência para a gente tirar alguma conclusão. Ela vai mostrar para a gente a qualidade desses estudos, até que ponto a gente pode confiar neles, quais são as implicações desses achados para a vida real, quais são as implicações desses achados para a prática, não só para a prática, mas também para futuras pesquisas, como que a gente pode considerar as limitações desses estudos na literatura para fazer algum sentido para a nossa visão de mundo, do que a gente acredita que é verdade ou não. Então, o papel de uma revisão sistemática é muito mais do que agregar tudo e te dar um efeito final ali numa meta-análise. Ele te dá uma conclusão definitiva. Na verdade, o papel da revisão sistemática é muito mais do que isso. Ela vai fazer todas essas coisas que a gente comentou, que eu comentei agora. E por que existem ondas agora, em vez de ser uma hierarquia reta? Eu estou assumindo que todo mundo já viu essa pirâmide antes. Desculpa se alguém não tiver visto meio que a pirâmide original, ou a forma como ela é comumente passada. Mas por que existem essas ondas aqui, em vez de ser uma coisa reta? Na verdade, essas ondas querem dizer que você pode ter alguns tipos de estudo que, teoricamente, seriam inferiores a outros, mas, dependendo da qualidade deles, a variedade interna, eles podem ser superiores. Por exemplo, tipicamente, a gente diria que ensaios clínicos randomizados são de maior validade do que estudos de corte. Por definição, são melhores, são mais válidos, são mais confiáveis, e a gente vai confiar mais no resultado de um ensaio clínico randomizado do que de uma corte. No entanto, você pode ter péssimos ensaios clínicos randomizados, gerando resultados altamente enviesados, ou simplesmente inconclusivos pelo fato de ter pouco poder estatístico, por exemplo. Nesses casos, vão ser os ensaios clínicos que vão estar meio que nesse vale aqui, né? Ali embaixo. E, em contrapartida, você poderia ter, né, pela visão clássica, olhando, bom, cortes são piores, mas você pode ter cortes que são muito boas. Elas são tão boas e tão bem conduzidas, com tanto rigor metodológico, que elas podem superar diversos ensaios clínicos que não foram tão bem conduzidos assim. Então, apesar de, em média, os ensaios clínicos terem um potencial a mais para oferecer conclusões válidas, as cortes muito boas podem ser melhor do que ensaios clínicos que não são tão bons assim. Então, a ideia que isso passa é que a gente tem que olhar a validade interna de cada estudo, independente do delineamento. Eu tenho que ser capaz de criticar quais são todos os possíveis problemas associados à condução, relato e análise desse ensaio clínico randomizado aqui. Eu não posso só assumir que o delineamento é um marcador confiável de qualidade. Então, por que a gente vai usar revisões temáticas? Um pouco eu já falei antes, de todas as coisas que eu não vai fazer, mas existem diversas razões que a gente pode pontuar. Os estudos individuais em si, os estudos primários, cortes, caso-controle, ensaio clínico randomizado, eles não são representativos da totalidade da evidência. Então, eu posso ter em mãos aqui duas cortes, por exemplo, falando sobre a associação entre tabagismo e câncer de pulmão, mas não necessariamente essas duas cortes refletem todo o conhecimento que existe na literatura sobre essa hipótese, essa questão clínica, essa questão de pesquisa. Eu posso ter diversos outros estudos relevantes que eu deveria interpretar ou levar em consideração na minha interpretação final e que eu não tenho em mãos. E é justamente isso que uma revisão sistemática vai fazer. Ela vai nos ajudar a entender toda a literatura disponível, para ter uma representação melhor do que a gente tem de evidência de fato sobre aquela questão. Buscar, encontrar e avaliar criticamente cada estudo demanda muito tempo e é muito trabalhoso. Esse é um grande problema. A gente não pode largar de mão revisões da literatura, porque outro motivo seria porque a gente simplesmente não tem um braço para buscar as coisas por conta própria. Muitas vezes isso vem acompanhado de uma de incapacidade nossa de avaliar criticamente os estudos. Então, não é só porque toma tempo e é trabalhoso, mas a gente simplesmente pode não ter expertise metodológica e crítica suficiente, pelo menos nesse momento,
para avaliar criticamente os estudos individuais. E a gente precisa que experts em síntese de evidência, ou seja, quem produz boas revisões sistemáticas, faça isso para a gente. As meta-análises, elas vão aumentar a precisão do estimativo de efeito e facilitar na tomada de decisão. Isso é uma outra vantagem de revisões sistemáticas. Quando você revisa sistematicamente a literatura, você pode, se for adequado e pertinente, produzir uma meta-análise, ou seja, adotar um método estatístico que vai compilar resultados e te dar uma estimativa pontual um pouco mais precisa, porque ele aumenta o poder estatístico dos resultados, e também vai facilitar a tomada de decisão, porque você pode avaliar outras questões quando você tem uma meta-análise em mãos. Você pode quantificar heterogeneidade, por exemplo, então eu sei que os resultados são muito discrepantes entre os estudos. Por que eles são discrepantes entre os estudos? Eu posso cogitar isso, eu posso especular isso de forma qualitativa na minha cabeça, mas quando eu tenho uma meta-análise em mãos, eu posso quantificar essas diferenças. Boas revisões, elas provavelmente apresentam toda a evidência relevante com julgamento de confiança nos achados. Então, isso aqui é bem pertinente em relação àquele primeiro item ali. Então, a gente vai saber toda a evidência relevante sobre aquele assunto. E ainda a boa revisão vai julgar a confiança nos achados. A gente vai falar sobre isso lá no finalzinho, um pouco sobre o grade e como que a gente avalia a confiança na evidência, que é diferente de avaliar a qualidade dos estudos e avaliar a qualidade de uma revisão sistemática. Isso é um terceiro construto que a gente diria. A gente está avaliando a qualidade do corpo da evidência. E revisões sistemáticas aumentam a validade externa dos achados, principalmente porque você está aumentando o seu tamanho amostral da sua análise ali, incluindo uma população muito maior, uma amostra que talvez seja mais representativa do que você tem interesse na vida real. E você não está se limitando a 2 ou 3 estudos que avaliaram esse tipo de população, mas sim a 20 estudos que estão olhando para uma população muito mais abrangente, com diversas características diferentes. E isso, por si só, já vai clarear muito mais a nossa aplicação do grid de resultados para a vida real. Então, de maneira geral, como que é o passo a passo de uma revisão? Algumas pessoas vão ter isso mais claro na cabeça, outras pessoas vão ter isso menos claro, e isso fica mais claro quando a gente conduz uma revisão sistemática. Eu não sei de vocês se o pessoal tem experiência prévia produzindo revisão sistemática, mas esses são meio que os passo a passo, meio que o passo a passo que a gente adotaria em toda revisão. Claro, cada item desse tem diversas especificidades que não é meu objetivo aqui ficar falando sobre cada um. Mas é importante a gente ter noção de uma visão geral. Então, primeira coisa que a gente vai fazer numa revisão sistemática, os autores têm que declarar os objetivos da revisão. Para que ele está fazendo aquela revisão? Quais são as questões que ele está querendo resolver? Quais são os problemas? Quais são as questões clínicas que vão ser respondidas pela revisão? Nós temos mais de uma, né? Quais são os critérios de elegibilidade? Então, quais são os motivos pelos quais estudos entrariam e estudos não entrariam nessa revisão? E a justificativa por trás desses critérios também tem que estar bem descrito também, de preferência no protocolo pré-registrado. O protocolo pré-registrado de uma revisão sistemática é muito importante, porque ele evita com que os autores produzam uma revisão sistemática e diversas decisões que eles podem tomar durante o processo de desenvolvimento dessa revisão sistemática sejam influenciados por saberem dos resultados, ou por terem sabido dos resultados dos estudos e do resultado da meta-análise. Isso é um problema não só para a revisão sistemática, mas qualquer estudo primário. Quando você pré-registra as coisas, você reduz muito a chance de introduzir viés, porque você tomou certas decisões analíticas, por exemplo, ou até de relato, depois de ter os resultados em mãos. Tá? Depois disso, eles vão fazer uma busca inicial pelos artigos, o que a gente chama de triagem, que eles vão selecionar os artigos com base no título e resumo, para saber quais são os que vão entrar ou não. Depois eles vão incluir os estudos elegíveis com justificativa para as exclusões. Sempre tem que estar justificado por que um estudo foi aberto por completo. Eles leram ali, tiraram a dúvida se ia entrar ou não ia entrar, tomaram uma decisão, e aí qual foi a justificativa? Por que esse estudo saiu? Ou por que esse estudo entrou? Então, essas decisões têm que estar documentadas e justificadas nos artigos, de preferência no material suplementar. Se vocês forem abrir qualquer revisão sistemática, não vai estar lá. Então, tipo, a maioria das revisões sistemáticas, a maioria dos autores, a maioria das revistas não cobra isso, os autores não fazem isso por vontade própria, enfim, eles não acham relevante, o que é um problema, porque o material suplementar está lá para ser usado. Então, revisões sistemáticas boas, em boas revistas, tem material suplementar ali enorme, de 40, 50, 100 páginas até. Já vi material suplementar de meta-análise no Lancet com quase 300 páginas de material suplementar. Tem muita coisa. Muitas coisas são análises secundárias, claro, mas tem muita coisa que está bem claro e bem descrito. Isso é um ponto importante.
os estudos. É ter transparência e mostrar de forma transparente tudo que foi feito no estudo, qual foi todo o racional por trás de todas as decisões, definições de desfecho, definições de interpretação, pontos de corte, do que você acha clinicamente relevante ou não, etc. Tá? Todas essas coisas têm que estar bem descritas. Depois que eles incluem os estudos, eles têm que avaliar o risco de viés desses estudos. Então, a qualidade metodológica desses estudos. Muitas revisões não vão fazer isso, o que é um problema também. Tá? Elas sequer vão falar sobre a avaliação do risco de viés, e é importante que isso seja feito, inclusive antes de extrair os dados. A maioria das pessoas, e isso eu posso, claro, eu vou dizer com um relato pessoal de trabalhos que eu acompanhei, inclusive os que eu fiz, tá? Então, as meta-análises que eu fiz, eu também só avalio o risco de viés depois que eu extraí os dados, o que é errado. Mas a maioria das meta-análises que eu acompanhei ou ajudei a produzir, o pessoal faz risco de viés depois de extrair os resultados e depois de ter os resultados em mãos. Isso é um problema, porque risco de viés é uma avaliação parcialmente subjetiva. Avaliar a qualidade dos estudos é inerentemente subjetivo. Você vai dar um julgamento de qualidade de alto ou baixo risco de viés, ou alguns problemas em relação a viés. E isso, apesar de ser norteado por alguns critérios objetivos, e existem guias para fazer isso, no final das contas, entra muito da sua subjetividade. Então, duas pessoas diferentes podem dar avaliações diferentes de risco de viés para os estudos, equipes diferentes de revisão sistemática vão chegar a conclusões diferentes em relação ao risco de viés, isso é completamente normal. E é esperado. A gente preza muito mais pela transparência do que pela reprodutibilidade dessas avaliações de risco de viés. Então, o certo é que isso seja avaliado antes de ter resultados em mãos e que isso seja descrito de forma transparente. Quais foram as razões pelas quais eu disse que esse estudo tem maior ou menor risco de viés? Isso tem que estar claro. Isso é outra coisa que os estudos não fazem. Eles não botam lá uma tabelinha bonita com o racional por trás de cada julgamento do risco de viés, que é péssimo. Depois a gente vai extrair os dados e descrever narrativamente em tabelas. A meta-análise dos resultados ela vai poder ser feita se for viável e se for apropriado também. E no final das contas, você vai fazer um sumário crítico da revisão, descrevendo tudo que foi encontrado, detalhando todo o processo da condução da revisão e criando uma discussão relevante e pertinente. Isso é outro problema, que muitas vezes as discussões das revisões temáticas não são boas, né? Existem diversos guias de como que os autores deveriam fazer isso, mas eles muitas vezes não seguem isso. Fica só um exemplo, né? Se vocês forem abrir qualquer revisão temática, vocês vão ver esse flowchart aqui, que é do Prisma, basicamente dizendo qual foi o processo de seleção deles. Então a gente buscou pelas bases, depois removeu duplicatas, chegamos nesse N de artigos aqui, 14.586 foram excluídos só com base na leitura do título, e aí a gente ficou com 173 em mãos, que a gente ficou em dúvida se a gente ia incluir ou não, só com base no título e resumo. Aí a gente teve que abrir todos os textos completos, e aí sim a gente decidiu, lendo esses textos todos, todos esses 173 artigos completos, a gente viu que, na verdade, 113 deles não entraria de fato. A gente tirou essa dúvida, e no final das contas chegamos em 23 artigos que foram incluídos na síntese qualitativa, ou seja, entraram na revisão sistemática, e esses 23 também participaram de meta-análises. Isso é normal que esses números não batam. É normal que você tenha, sei lá, 23 artigos na síntese qualitativa e só 10 na meta-análise. Por que faltou 13 artigos em meta-análise ali? Porque pode ter sido, por diversas razões. Pode ser que eles não apresentem dados relevantes para você meta-analisar, mas ainda deveria ser incluído na revisão sistemática, ou não era, ou eram estudos muito diferentes dos outros que não deu para juntar, não seria coerente juntar em uma análise única, tá? Porque os resultados não fariam muito sentido, mas ele ainda assim são estudos que fazem sentido com o seu critério de elegibilidade. Então, por isso que eles permanecem na revisão, mas eles não entram na meta-análise. Isso é completamente normal. Quando a gente vai ler uma revisão sistemática ou meta-análise, a gente vai fazer uma leitura crítica, tá? A gente sempre vai avaliar criticamente os estudos, não basta só ler e entender o que foi feito e ver a conclusão e pronto, é isso. A gente tem que se perguntar se faz sentido o que eles fizeram e se eu posso confiar no que eles fizeram. Em geral, o meu método preferido de leitura de revisão sistemática é uma leitura crítica em duas etapas. Primeiro, eu me pergunto qual é a credibilidade da revisão sistemática. O que essa pergunta quer me dizer? Até que ponto
O que eu quero dizer com essa pergunta? Até que ponto o desenho e a condição da revisão sistemática deve ter sido capaz de proteger os resultados dessa revisão contra vieses? E resultados aqui não é só resultado numérico da eficácia da intervenção ou da correlação entre um construto, por exemplo. Eu quero saber também se os resultados em termos de estudos incluídos foram enviesados ou não. Será que eu posso confiar que só tem 10 estudos na literatura para serem incluídos aqui ou teria mais? Será que esses 10 estudos são representativos da literatura inteira? E qual é a confiança nos achados da revisão sistemática? Essa é a segunda etapa. Isso aqui diz respeito não ao que os autores fizeram, mas sim até que ponto a gente consegue confiar que a estimativa de efeito produzida pelos estudos primários que foram incluídos na revisão sistemática esteja correta. Isso aqui é o que o grade te diz. Então, o grade vai ser o sistema que a gente vai utilizar para avaliar a qualidade da evidência ou a confiança na evidência. E a evidência subjacente à revisão sistemática. Não serve para avaliar a qualidade da revisão sistemática em si. A qualidade da revisão sistemática a gente avalia por esse critério aqui de credibilidade dos métodos da revisão sistemática. E a confiança nos achados, sim. Daí sim a gente vai ver o resultado dos estudos individuais, dos estudos primários, e aí ver o quanto que a gente confia ou não nesses achados. Credibilidade da revisão sistemática. A gente tem que fazer algumas perguntas. Eu gosto dessas 5 perguntas aqui, elas são as mais importantes para mim. Se a revisão ela formulou uma questão de pesquisa coerente e focada, se a busca por estudos ela foi abrangente e completa, a seleção e avaliação dos estudos, se ela foi reprodutível, ou seja, eu consigo reproduzir a forma como esses autores selecionaram e incluíram esses artigos, ou está meio nebuloso isso para mim, não está muito claro como que eles chegaram nesse N de 10 aqui que foi incluído. E a avaliação dos estudos também, a avaliação crítica dos estudos, o risco de viés desses estudos. É reprodutível? Qual foi a ferramenta que eles utilizaram? Quais foram os critérios que eles adotaram? Qual foi o racional por trás de dar um julgamento de alto risco ou de baixo risco? Isso tem que estar claro também. A revisão apresentou resultados prontos para aplicabilidade clínica ou eles deram os achados ali em uma medida que a gente não consegue entender muito bem clinicamente falando? Em muitas literaturas, a gente vai ver o uso de SMD, que é o Standardized Mean Difference, que é basicamente uma medida que ela está sendo expressa em desvios padrões. Eu tinha comentado um pouquinho rapidamente com o Camilo sobre isso, sobre a interpretação do SMD. E a interpretação do SMD não é simples, e ela vai depender muito do contexto, da área que está sendo estudada. De maneira geral, dá para seguir aquele padrão de 0,2 e 0,3 é um efeito pequeno, e 0,8 é um efeito grande, só que muitas vezes isso é questionável. Dá para questionar isso, porque você vai ter não apenas limitações matemáticas, por questões de, por exemplo, estudos que são excessivamente precisos, colocando um desvio padrão muito baixo nas mensurações ali, eles podem apresentar um SMD falsamente elevado. Então, a gente pode superestimar o efeito da intervenção simplesmente porque esse estudo teve muito poder estatístico e o desvio padrão foi muito baixo. Em contrapartida, a gente também pode acontecer de estudos com efeitos desinflados, ou seja, efeitos subestimados, na verdade, só porque o desvio padrão ele foi muito alto naquele estudo. Tá? Então, você vai gerar desvio, um SMD muito baixo e não vai estar sendo uma representação fiel do que é o efeito daquele estudo ali, especificamente. Então, tem certas limitações do SMD. Você assume certas premissas, que certas premissas sejam verdadeiras, utilizando o SMD, que muitas vezes elas não se sustentam. Tá? Não é nem razoável que você assumisse essas premissas para usar o SMD. Mas os autores vão usar. Eles vão falar, olha só, o mais adequado é usar o SMD, muitas vezes nem é o mais adequado, mas eles vão usar, e apresentam os dados daquela forma e deu. E aí você se questiona, tá, mas esses dados são aplicáveis para a vida real? Eu consigo interpretar isso? Foi adequado apresentar os dados em SMD? Tem justificativa plausível? Isso estava descrito no protocolo? Qual seria as outras maneiras que eles poderiam apresentar esses resultados? Existem outras medidas, outras formas de apresentar esse tamanho de efeito? Será que não dava para apresentar em diferença média direto? Teve que padronizar? Dividir pelo desvio padrão? Será que não dava para apresentar em Ratio of Means, que é uma medida que é bem menos utilizada, mas é muito mais clinicamente interpretável, que é a razão das médias, que você interpreta como um aumento ou redução em percentual,
que clinicamente parece ser mais interessante do que para SMD, por exemplo. E se os autores abordaram a confiança no estimativa de efeito. Se eles usaram basicamente o grade ou não. E aí, esse é o primeiro passo. Se eles usaram, ótimo. Se eles não usaram, péssimo. Agora, considerando que eles usaram, será que eles usaram de forma adequada? Será que eles deram julgamentos coerentes com o que o grade ensina a fazer? Será que eles deixaram os julgamentos deles de forma transparente no artigo? Está meio estranho. Eles só falaram que a confiança na evidência é alta e não justificaram muito bem. Para isso, a gente tem que entender como é que o grade funciona. Então, sobre a questão clínica da revisão, é importante notar que muitas vezes você vai poder ter revisões com questões clínicas mais abrangentes e questões clínicas mais estritas. E não está necessariamente errado. Você só vai ter trade-offs, né? Então, você pode ter uma questão clínica muito abrangente, e isso não seria um problema para muitas áreas, mas para outras seria problemático, e a gente deveria especificar um pouco mais a questão clínica. Por exemplo, o efeito de tratamento para câncer na mortalidade ou progressão da doença. Olha só, tratamento para câncer, existem 1 bilhão de tratamentos diferentes para câncer. Câncer, existem 1 bilhão de tipos de câncer diferentes, em populações distintas diferentes também. Populações diferentes também. E aí você está com 2 desfechos ali, mortalidade ou progressão da doença. Então, tipo, você vai fazer uma revisão que vai ter 1 milhão de artigos incluídos. Não existe essa revisão. Agora, efeito da quimioterapia para mortalidade por câncer de próstata. Olha, já especifiquei um pouco melhor na minha população, agora é câncer de próstata. Só um desfecho, mortalidade, e só um tratamento, quimioterapia. Mas olha só, quimioterapia tem muitas, e câncer de próstata existem algumas diferenças entre câncer de próstata também. Na 3, ali, a gente já chega numa especificidade razoável. O efeito de uma quimioterapia específica para mortalidade por câncer de próstata, com câncer resistente à castração. Então, já é um tipo muito mais específico de questão clínica, e isso seria muito mais viável de fazer numa revisão. E agora, a 4ª ali é mais específico ainda. Aquela quimioterapia específica para mortalidade por câncer de próstata em câncer metastático, um tipo específico de câncer de próstata, resistente à castração. E aí, né, a gente ainda poderia separar a população entre sintomática ou assintomática, né? Então, só para a gente ver como é que a questão clínica ela pode ser bem mais específica ou menos específica. A busca tem que ser sido completa pela literatura, tá? Então, de onde os artigos vieram, como os artigos foram identificados, como os artigos foram selecionados e como que os dados foram obtidos dos artigos, se eles entraram em contato com os autores, se eles não entraram, tudo isso tem que estar muito bem descrito na revisão sistemática. A avaliação da qualidade metodológica ela tem que ser feita e tem que ter um racional por trás de qual ferramenta foi escolhida. Muitas vezes, eles vão escolher diversas ferramentas péssimas, e a de vermelho aqui, essa em vermelho é uma das piores, que é explicitamente dita pela própria para não ser utilizado. Mas os autores vão continuar fazendo e vão continuar utilizando, mesmo tendo indicação para não usar. Isso é uma coisa que a gente sempre vai ter em revisão sistemática. E a gente tem outras ferramentas que são muito mais adequadas, né? O ROBB, que seria para avaliar o risco de viés de estudos randomizados, e o Robbins I, que seria para avaliar o risco de viés de estudos não randomizados. Essas são as ideais, e essa aqui é péssima, não dá para usar. As razões pelas quais a gente pode dizer que ela é péssima e não dá para usar, existem várias, mas uma delas é porque ela atribui o mesmo peso para todos os critérios que são avaliados de qualidade, tá? Só que a gente não sabe se todos os critérios têm o mesmo peso, né? Você pode ter um critério que invalida totalmente o estudo e todos os outros critérios estão ok, né? Então, você vai dizer que esse estudo tem 8 critérios dos 9 avaliados, está tudo ok com ele, então esse estudo é bom, é confiável, porque ele pontuou 8/9. Mas esse único critério ruim, que estava inadequado, ele invalidaria totalmente o estudo. Então, a gente está vendo como não dá para atribuir peso 1 para tudo, né? Análise de sensibilidade é útil para a gente ver se os resultados são sensíveis ou se eles são robustos. O que a gente quer dizer quando a gente fala que se os resultados são sensíveis ou robustos? Muitas vezes a gente diz que robustez é tipo estudo grande, confiável e tal. Mas robustez de resultados significa que eles permanecem iguais a diversas decisões ou diversas premissas diferentes que a gente poderia usar na análise ou decisões em termos de definição de desfecho, etc. Tá? Isso que é uma análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade e se eu tivesse feito isso diferente? Ou e se eu tivesse feito aquilo diferente? Sob diferentes condições e diferentes decisões, se a gente chega num resultado final que é muito similar, sem mudanças importantes, a gente vai dizer que eles são resultados robustos, olha só, eles permanecem iguais.
independente de diferentes decisões que a gente poderia ter tomado na análise estatística, ou na hora de incluir estudos, ou incluir pacientes, por exemplo. E eles têm maior grau de confiança. Agora, quando os resultados mudam muito depois de análise de sensibilidade, a gente começa a ter um pouco mais de cuidado e começa a precisar de um pouco mais de evidência, tá, futura para resolver esses problemas. Então, eu posso ter... eu fiz minha análise originalmente dessa forma, deu um resultado bom. Agora, eu assumindo alguma coisa diferente, por exemplo, fazendo uma análise por protocolo, em vez de uma análise por intenção de tratar, meus resultados já mudam de forma drástica. Quando eu considerei tal variável incluída no modelo multivariado, ele perdeu a associação estatística, por exemplo. Tá? Então, eu mudei um aspecto só da minha análise, uma premissa de que eu deveria ajustar para tal variável, e aí ela perdeu significância. Esse resultado já mudou. Isso sugere que os resultados não sejam muito robustos. E a interpretação, no final das contas, ela tem que ser adequada e completa. Eles fizeram inferências apropriadas com os resultados obtidos ou não? E quais são os critérios mais importantes para a gente analisar, levar em consideração na interpretação de uma ressonância temática dos resultados? Relevância clínica do tamanho de efeito. A gente tem que saber qual é o tamanho, o tamanho de efeito que é clinicamente relevante. Tá? Então, a gente chama isso de efeito mínimo clinicamente relevante. Isso tem que estar claro. Os autores têm que falar sobre isso, pelo menos em revisões de intervenções, etc. E se eles não falam, isso já é um grande sinal de alerta. O intervalo de confiança tem que estar adequadamente interpretado, e não é interpretar se o intervalo cruza a nulidade ou não, porque isso é péssimo. Isso não é assim que se interpreta o intervalo de confiança. Ele dá muito mais informações para a gente do que simplesmente significância estatística. E a avaliação da qualidade do corpo de evidência. Avaliando a qualidade da evidência, a gente vai saber o quanto que a gente pode confiar no resultado, qual é o nosso grau de certeza. Meta-análise só uma introdução, né? Depois que a gente saiu lá da parte da revisão. A gente sabe que é uma análise das análises. Basicamente, a gente vai pegar todos os estudos e vai juntar todos eles para gerar uma estimativa final. E ela vai fazer mais sentido quando existe uma busca completa por trás dos estudos incluídos. Então, uma revisão sistemática tem que ser conduzida antes. As hipóteses têm que ser previamente planejadas. Então, a gente tem que declarar no protocolo o que a gente imagina que possa fazer sentido de analisar, e não simplesmente incluir um monte de estudos, sair fazendo um monte de análise diferente, com diversas premissas, com diversos critérios de inclusão e exclusão das análises, e ver o que dá. Isso é péssimo. E objetivos, eles têm que estar bem pré-especificados também. A meta-análise consegue considerar a heterogeneidade, como eu tinha falado lá anteriormente. A gente consegue quantificar a heterogeneidade, ou seja, a diferença entre os estudos, depois dá para explorar isso também, a partir de meta-regressão e análise subgrupo. E também dá para explorar modificadores de efeito. Né? Então, muitas vezes vocês vão ver na literatura, pelo menos da psicologia, a gente vai ver análises de mediação, por exemplo. Então, eu quero saber qual é o efeito de uma variável M na relação entre A e B. Ela é um mediador de efeito? Ela modifica a associação entre A e B? Isso, tem muita meta-análise que vai conseguir fazer isso também. Por que a gente faz isso? A gente aumenta a precisão do estimativo de efeito, porque a gente aumenta mais estudos e aumenta o N de participantes. A gente responde questões que não foram resolvidas nos estudos individuais. Por exemplo, qual é a relação de dose e resposta entre um fármaco, uma intervenção, e o meu desfecho? Eu posso ter um estudo que usou estatina em, sei lá, 20 miligramas. O outro estudo usou estatina em 60 miligramas. O outro usou em 120 miligramas. Cada estudo individual não vai conseguir responder a pergunta de dose e resposta, mas eles no agregado eu posso fazer uma meta-regressão que vai avaliar qual é o efeito final da redução de mortalidade com base na droga, na dose da droga. Ela também serve para resolver controvérsias de estudos aparentemente conflitantes e também aumenta a capacidade de generalização dos resultados, porque a gente está com uma amostra maior e com características mais diferentes entre os participantes dos estudos incluídos. A gente tem um aumento da variedade externa também. Nem toda revisão sistemática vai ter meta-análise, e algumas meta-análises vão existir mesmo sem ter feito uma revisão sistemática por trás. Isso pode acontecer. Mas, em geral, a gente vai ver essa intersecção aqui. O mais comum, a revisão sistemática com meta-análise. Eu coloquei um forest plot aqui, não sei se a gente vai querer se aprofundar muito na leitura do forest plot, depois a gente pode retornar, eu acho.
né? Mas eu só coloquei aqui porque é o típico, eu gosto desse exemplo, ele é clássico, foi o Forest Plot de uma rede semática que foi conduzida, eles inclusive pegaram esse gráfico para transformar no logo da Cochrane, né, que é a colaboração internacional mais renomada, um ícone sobre revisão sistemática e meta-análise, sobre o uso de corticoide nas mães que estavam em risco de ter o nascimento ali do bebê pré-termo, né? Então, bebê que nasce pré-termo tem maior risco de mortalidade, e nessa época não se sabia muito bem se usar corticoide nessas mães reduzia o risco de morte do bebê. E aí tinham vários estudos conflitantes, alguns que mostravam completa nulidade do efeito, olha só, 47/47 eventos, o tamanho de efeito completamente nulo, um risco relativo de 1. E aí, outros estudos mostrando benefício, alguns mostram benefício sem ser estatisticamente significativo, provavelmente porque não tinha poder estatístico, olha só, 4 eventos versus 10 eventos. Isso aqui não tem poder para avaliar nada, tanto que a gente vê pelo intervalo de confiança que é extremamente amplo, de 0,13 até 1,21, ou seja, né, você pode reduzir em 87% ou aumentar o risco em 21%. Um intervalo de confiança muito amplo. Mas, juntando tudo, numa meta-análise, a gente viu que, na verdade, o efeito final parece ser benéfico, sim, com uma redução de 23% no risco de morte dessas crianças. Tá bem? Então, isso foi um caso clássico que, inclusive, foi transformado no logo da Cochrane. E, além disso, além de juntar o tamanho de efeito de todos os estudos, e não só o tamanho de efeito final, mas o intervalo de confiança aqui também, a gente tem a medida de heterogeneidade, né, que é medida pelo I quadrado ou pelo Q quadrado. Né? O Q quadrado ele vai fazer o teste basicamente de existe heterogeneidade ou não, e o I quadrado vai tentar quantificar isso de forma contínua, né, de 0 a 100%, qual é o grau de heterogeneidade. Qual é o grau de variabilidade nos resultados entre os estudos que não foi explicado pelo acaso. Basicamente isso. O que é heterogeneidade e homogeneidade? Quando a gente fala de heterogeneidade, uma coisa que é importante destacar é que a gente está se referindo à variabilidade entre os estudos em relação aos resultados. Não é variabilidade clínica, nem nada do tipo. Muitas vezes a gente vê essa interpretação errada. Olha, pegou um forest plot, os estudos são muito diferentes entre si. O I quadrado deu 80%. Não, está errado. Os resultados entre os estudos são bastante discrepantes entre si, e isso foi evidenciado pelo I quadrado de 80%. Agora, se existe diferença clínica e metodológica entre os estudos, isso a gente não vai chamar de heterogeneidade, a gente chama isso de diversidade. A gente usa essa nomenclatura para não confundir. Então, sempre que você for se referir, os estudos são muito diferentes entre si, em relação a características clínicas dos participantes e características metodológicas dos estudos, diga, existe uma grande diversidade metodológica e diversidade clínica. Heterogeneidade é reservado, esse termo é reservado para falar sobre diferenças entre os resultados dos estudos. Tá? E nesse gráfico a gente está vendo um forest plot homogêneo, relativamente homogêneo. Tá? Todo mundo está basicamente apresentando o mesmo resultado aqui. Só tem um estudo que destoa. Né? E agora um forest plot heterogêneo. Tá? No final das contas, o tamanho de efeito parece ser entre 20% a 30%, mas a gente tem vários estudos que mostram um tamanho de efeito de 20% de redução, 18%, uns 16% aqui. Outros mostram uma redução de 32%, 33%, aqui quase 40%, tá bom? Então, você tem certa heterogeneidade entre os resultados. Esse forest plot aqui provavelmente teria um I quadrado de 70%, 80%, tá bem? Então, qual é a interpretação numérica da heterogeneidade? Quando você faz um teste de Q quadrado, você está respondendo a pergunta: existe uma variação entre os resultados dos estudos maior do que seria compatível com o acaso? Se o p-valor for significativo, você vai dizer, existe evidência de heterogeneidade. Ou seja, existe variação que é maior do que seria compatível com o acaso. Agora, a estatística do I quadrado, ela vai dizer qual é a porcentagem de variação entre os estudos que existe por verdadeira heterogeneidade, e não pelo acaso. Ou seja, desconsiderando o acaso, existe diferença entre os estudos? E se existe, qual é a porcentagem dessa diferença, dessa variação? É aqui que entra essa porcentagem do I quadrado. E vai te dizer, em termos percentuais, qual é o grau de preocupação que você deveria ter em relação à heterogeneidade, de 0 a 100%. Esses métodos não são perfeitos, tá, gente? Mas na apresentação a gente não consegue falar sobre tudo. Mas o I quadrado é muito limitado, assim como o teste de Q quadrado aqui para heterogeneidade também. É difícil interpretar. E aí, graficamente, seria isso aqui, né? 0% seria sem preocupação nenhuma, e próximo de 100% seria muito preocupado em relação à heterogeneidade. Que a gente ficaria, né?
Não tem pontos de corte bem definidos, tá? Isso aqui é importante lembrar. Você não vai dizer, não, a partir de 50% é ruim, mas abaixo é bom. Não tem isso. Apesar de muita gente interpretar dessa forma. A heterogeneidade é uma coisa interessante porque a gente pode fazer muita coisa. A gente pode simplesmente ignorar, e nesses casos a meta-análise vai falar que usou um modelo de efeito fixo. Em inglês, vocês vão ver os artigos falando de fixed effects ou random effects, que daí seria um modelo de efeito fixo quando você ignora a heterogeneidade, e o modelo de efeito randômico quando você incorpora essa heterogeneidade na sua análise. De que forma isso é incorporado? Vocês vão ver isso no intervalo de confiança da meta-análise, o resultado final. Quando você usa um modelo de efeito randômico, o intervalo de confiança vai ser mais amplo, ele tende a ser um pouco mais conservador na sua análise. E quando você usa um modelo de efeito fixo, o intervalo de confiança ele tende a ser mais curtinho, mais preciso, tá bem? A decisão de usar um modelo de efeito fixo ou um modelo de efeito randômico, ela é conceitual, ela vai depender de qual inferência você quer fazer. Outra coisa que a gente não consegue discutir hoje, mas assim, ela não pode ser determinada pela heterogeneidade do estudo. Tem alta heterogeneidade, então eu vou usar o modelo de efeito randômico, que isso é passado adiante e vai ficar para sempre assim, né? Essa crença aí. Mas não faz sentido isso, tá bom? O sentido de escolher um modelo ou outro é qual é a inferência que você quer fazer, conceitualmente falando, filosoficamente falando. Qual é a inferência que você quer fazer? Esses dois modelos de efeito, eles assumem coisas diferentes. O modelo de efeito fixo, ele vai assumir que só existe um efeito verdadeiro para aquela intervenção na natureza. E não existe outro efeito diferente. Olha só, a estatina reduz em 20% a mortalidade. Pronto. É isso que essa meta-análise está estimando, é o verdadeiro efeito. Se os estudos não estimam 20%, por exemplo, só o estudo da linha 2 estimou 20%, tá? Todos os outros estudos ou superestimaram ou subestimaram. Esse modelo de efeito fixo, ele vai dizer que os estudos subestimaram ou superestimaram por causa de erro aleatório. Foi só o acaso que fez eles superestimarem ou subestimarem, porque o efeito verdadeiro é esses 20% aqui, que esse estudinho aqui, inclusive, estimou. Tá bem? Essa é a premissa do modelo de efeito fixo. Agora, o modelo de efeito randômico ele é muito mais interessante, porque ele assume que, na verdade, o efeito da estatina, ele segue uma distribuição normal na natureza. Você tem realmente, a maioria das pessoas vai se beneficiar com 20% de redução de morte, por exemplo, mas você vai ter várias pessoas aqui indo para a cauda que vão se beneficiar com uma magnitude muito maior de efeito. E lá para o outro fim da cauda, você vai ter pessoas que vão se beneficiar muito pouco com o efeito da estatina. Porque não existe só um verdadeiro efeito para a estatina, mas sim diversos efeitos na natureza. E cada estudo vai ter o seu verdadeiro efeito. Olha só, esse estudo aqui, da linha 8, esse estudo da linha 8, onde eu estou o mouse agora, ele tem um efeito específico da estatina, que seria o efeito verdadeiro dentro desse estudo, que é dessa linha aqui, tá bom? E você tem esse efeito verdadeiro, que ele destoa do efeito da média da população, tá? O efeito que a gente encontraria na mediana, na verdade, ali, da distribuição normal de todos os efeitos da estatina, ele destoa porque essa população aqui, com essa dose de estatina, nesse contexto, receberia esse efeito da estatina aqui, diferente do efeito da maioria da população, tá bom? E esse estudo aqui ainda teve algum erro, que foi um erro aleatório. Então, esse modelo de efeito randômico, ele vai falar assim, existem vários efeitos para a estatina, cada estudo vai ter o seu verdadeiro efeito, e cada estudo ainda vai ter uma discrepância desse verdadeiro efeito por causa de erro aleatório. Então, no modelo de efeito fixo, você assumiu que toda essa diferença aqui, desse estudo, do efeito desse estudo até o efeito real na natureza, era só erro aleatório. E enquanto no modelo de efeito randômico, você vai assumir que, na verdade, o efeito verdadeiro era esse para esse estudo aqui, e essa discrepância foi apenas por causa de erro aleatório. Essa pequenininha aqui. Eu tô vendo que o erro aleatório aqui, ele assume que é bem menor do que o erro aleatório lá, no modelo de efeito fixo. Certo? Outras coisas que a gente pode fazer também para explicar a heterogeneidade são análises estatísticas, né? Então, a gente pode fazer análise de subgrupo e análise de meta-regressão também. Análise de subgrupo é bem simples. A gente vai colocar uns grupos num saco e outros grupos no outro. Uns estudos num saco e outros estudos em outro saco, com base em algum parâmetro. Por exemplo, nessa imagem, eu botei aqui estudos com baixo risco de viés, comparados com estudos com alto ou médio risco de viés. E a gente separou dois subgrupos com estudos, tá? Com base nesse parâmetro, que seria a qualidade dos estudos. E aí você vai ver se existe diferença entre esses dois subgrupos. Olha só, aqui, nos estudos de baixo risco de viés, eles tiveram um tamanho de efeito menos 7,41. Isso aqui é uma meta-análise de perda de peso, então é menos 7,41% de perda de peso. Tá?
de perda de peso corporal. E aqui nos estudos de alto risco de viés, o tamanho de efeito final foi menos 2,27, ou seja, menos 2,27% de peso corporal. Existe uma diferença importante, né, no tamanho de efeito, quando a gente olha ali. Olha, aparentemente, os estudos com baixo risco de viés estimam uma maior perda de peso do que com alto risco de viés. Mas será que é diferente isso, estatisticamente falando? A gente vai ter que olhar num teste específico, que é o Test for Subgroup Differences, que é essa última linha aqui, que o gráfico da meta-análise tem que mostrar. E aí ele vai mostrar para a gente que esse teste de diferença entre os dois subgrupos foi estatisticamente significativo, com P de 0,001, tá bom? E aí ele mostra que existe uma interação, é o teste de interação que a gente chama isso daqui, tá bom? Claro, existem problemas com esse teste de interação. Muitas vezes você pode não ter poder estatístico para mostrar isso aí. Pode ser que tenha um subgrupo com 4 estudos, outro subgrupo com 3 estudos, e aí você não vai ter poder para mostrar uma interação quando ela poderia existir. Então, um erro tipo 2. E aqui a meta-regressão. Você também pode usar a meta-regressão para explicar a heterogeneidade. O objetivo da meta-regressão vai ser identificar uma regressão, se existe uma relação linear entre o desfecho e uma ou mais covariáveis. Então, como é que o efeito de um tratamento se comporta no eixo Y, de acordo com o aumento a cada unidade de uma covariável preditora qualquer. Tá? Em termos de meta-análise, de estudos que usam dados sumarizados e não dados de participantes individuais, a gente vai usar o que a gente chama de covariáveis a nível de estudo. Então, vai ter que ser a média do IMC, ou a média do peso corporal, ou a média da idade, da amostra inteira. A gente não tem dados individuais. Essa é uma das maiores limitações, né? Mas, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem um desfecho câncer, de acordo com o uso de medicamentos. A nossa covariável vai ser a média de idade de cada estudo, e a hipótese dessa meta-regressão seria, à medida que a idade aumenta, a mortalidade com o uso de medicamentos também aumenta. A gente imaginou isso. E no resultado final, a gente viu que era verdade. Essa meta-regressão mostrou para a gente que existe 1,4% de aumento no risco de câncer a cada aumento de 1 ano na idade enquanto se recebe o medicamento. Então, dentre os participantes que estavam recebendo essa droga, eles viram que, à medida que a média da idade sobe nas amostras dos estudos, aumenta também a incidência de câncer. Como é que a gente quantifica a heterogeneidade nessa estatística? Eu não coloquei aqui no slide, mas eles mostram com o R². O R² vai ser uma representação do quanto que você consegue explicar na variabilidade entre os resultados dos estudos. Então, por exemplo, um R² de 80% explicaria muito bem, de forma satisfatória, a divergência entre os estudos, a variabilidade nos resultados. Não foge muito de uma regressão linear, como a gente faz, normalmente, que pode ou não ser multivariada. Viés de publicação é uma outra coisa que é importante a revisão sistemática fazer, e vai mostrar para a gente se existe razão para ficar preocupado com o resultado final dessa revisão sistemática em relação a, será que os estudos publicados são uma representação fiel de todos os estudos que foram conduzidos? A conclusão da revisão ela pode estar comprometida quando as decisões de como e quais os resultados são relatados pelos estudos elegíveis. E se essas decisões são influenciadas pela natureza e direção dos próprios resultados. Que é basicamente, olha, encontrei um resultado positivo, ele vai ter muito mais chance de ser publicado. Encontrei um resultado negativo ou que não era muito interessante para ser publicado, por exemplo, um resultado nulo, um resultado de que a intervenção ainda faria malefício, isso vai ter menos chance de ser publicado. Essa avaliação de risco de viés de publicação, ela não acontece só de forma quantitativa, como a gente vê por esses gráficos aqui, mas ela também é feita de forma qualitativa. A gente vai inspecionar os estudos, a gente vai fazer meio que uma investigação para saber se é plausível achar que existe viés de publicação ou não. É muito mais complexo do que só simplesmente olhar um funnel plot ou não. Tá? Mas o funnel plot, ele auxilia a gente nessa investigação. Ele é uma ferramentinha a mais, tá bom? E a premissa do funnel plot é de que, se existe alguma simetria, isso é evidência de viés de publicação. Por que isso aqui é problemático? Essa assimetria é problemática? Eu vou usar esse outro exemplo, tá? Por que a simetria nesse funnel plot é problemática? Cada pontinho é um estudo. E aqui no eixo Y, a gente tem um erro padrão dos estudos, ou seja, a variabilidade dos estudos. O quão preciso é o resultado dos estudos. Quanto mais para o topo dessa pirâmide aqui, mais precisos são os resultados. Olha só, menor é o desvio padrão, o erro padrão, tá? Em contrapartida, quanto mais para a base, mais imprecisos são eles. São estudos menores, com maior variabilidade nas medidas, etc. Tá bom? A ideia é que os estudos menores, ou seja, com maior erro padrão,
aqui na base, eles tendam a estar mais dispersos. Ou seja, você vai ter vários estudos que vão simplesmente errar o efeito final, que seria o efeito verdadeiro, esse aqui do centro, tá? 0,6 de odds ratio, uma redução de 40% de alguma coisa. Os estudos pequenos, eles tendem a errar simplesmente por erro aleatório, né? Eles vão errar para mais e vão errar para menos também, tá bom? Isso é o que a gente espera. Agora, os estudos pequenos, eles só estão errando para melhor. Você só conseguiu identificar estudos publicados errando para melhor e não errando para pior. Isso é sugestivo de viés de publicação. Talvez não seja interessante para as revistas publicarem estudos pequenos que estão falando que uma intervenção é ruim ou que ela não funciona. E é por isso que existe esse gap aqui. E a tendência é que os estudos grandes não haja viés de publicação. Em geral, tipo assim, se estimou que era maléfico ou que não fazia tanto efeito, eles acabam relevando isso, acaba não impactando tanto na hora de publicar ou não, tá bom? Mas o clássico é você ver essa assimetria dessa forma aqui. Estudos pequenos mostrando um efeito contraintuitivo não são publicados. Isso é uma coisa que a gente assume, tá? A gente assume que isso daqui existe por causa de viés de publicação. Por isso que a gente assume que essa assimetria é uma evidência de viés de publicação. Mas isso não é verdade necessariamente. Existem outras explicações por trás de funnel plots assimétricos. Então, existem diversas respostas para isso, que não apenas viés de publicação. Viés de relato seletivo e viés de publicação. Eu sempre gosto de falar sobre esse exemplo, eu acho bem interessante, tá? Como que o viés de relato seletivo vai causar viés de publicação? Vamos supor que dentro de um ensaio clínico você esteja interessado em medir depressão e ansiedade. Você decide aferir, dentro do seu estudo, depressão pela escala de Hamilton e escala de Hamilton modificada. E ansiedade pela escala de Hamilton de ansiedade também. Na análise do estudo, você decide a parte da depressão, você vai usar valores pós-tratamento da escala de Hamilton original e valores change score, ou seja, a diferença entre o início e o fim, para a escala de Hamilton D modificada. E para a ansiedade, você só vai usar o change score, então a diferença entre o início e o fim do tratamento para a escala de Hamilton de ansiedade. Na hora de relatar o resultado no seu estudo, você só vai mostrar o change score da escala de Hamilton modificada, provavelmente porque esse resultado foi estatisticamente significativo e aquela análise ali com os valores pós-tratamento da escala de Hamilton original não foi, e aí você vai esconder isso. E a ansiedade, você não vai relatar os resultados, porque também não foi estatisticamente significativo, o p-valor não foi significativo, você não quer mostrar que a sua intervenção ela não é benéfica, tá bom? Então, você simplesmente vai fingir que nada aconteceu, você nem registrou um protocolo no Clinical Trials nem nada, então ninguém vai saber disso, que você escondeu essas coisas. E pronto, olha só, o seu estudo mostrou que a depressão, avaliada pelo change score da escala de Hamilton modificada, foi estatisticamente significativa. Isso vai gerar problemas para a literatura científica. Você vai gerar uma meta-análise futura de depressão com resultados enviesados por relato seletivo. Aqui eles vão incluir só o seu resultado que foi interessante para a escala de Hamilton modificada e não vão incluir um resultado negativo para a escala de Hamilton original. Uma meta-análise de ansiedade não vai ter o seu resultado nulo que você deveria ter relatado. E aí ela vai ficar com viés de publicação. Ela provavelmente só vai incluir resultados positivos de outros caras que fizeram a mesma coisa que você fez. Essas coisas são péssimas, né? Outros métodos de síntese de evidência, além de meta-análises originais que a gente vê e tal, frequentistas, clássicas assim, são as meta-análises em rede, que vão comparar A com B, mesmo quando não tem nenhum estudo que está comparando diretamente A com B, eles conseguem fazer isso. Como? Por comparação indireta. Se você tem A contra C e B contra C, você já consegue criar uma meta-análise em rede que vai comparar B contra A indiretamente. Além disso, você ainda pode ter... eu tenho estudos que comparam A contra B, A contra C, C contra B. Tipo, eu tenho estudos que comparam tudo com tudo. Mas você usa uma meta-análise em rede para você agregar mais poder estatístico. E aí você tem comparações não apenas diretas, mas comparações indiretas também. Isso agrega bastante coisa na análise. Mais informação para a gente usar. Meta-análises bayesianas também, que é uma coisa que eu pretendo estudar mais, eu não tenho tanto conhecimento assim, apesar de estar fazendo uma agora nesse momento. Quem está produzindo análise é um outro amigo meu. Mas é bem interessante também a análise bayesianas, né, que você vai considerar dados prévios, juntar com os dados que foram observados, depois você vai gerar uma distribuição posterior de resultados, ou observando também probabilidade de determinado tamanho de efeito, é bem interessante. E análise de multinível também, que eu não tenho expertise, não tenho conhecimento. Sobre o grade, acho que esse é um dos pontos mais interessantes de se levantar, falar sobre a confiança na evidência
Então, o quanto que a gente confia nos resultados é extremamente importante. E o melhor exemplo, eles sempre usam essa analogia, é os meteorologistas aqui. Eles têm 40% de chance de ter tempestade ali, né? Essa é a estimativa deles. Mas eles têm apenas 10% de chance de confiança, né? 10% de chance de saber do que está falando. A confiança deles é muito baixa na estimativa de 40%. Então, a utilidade de qualquer estimativa, ou seja, a utilidade da estimativa dos meteorologistas ali, ela vai depender da confiança deles na própria estimativa, né? É uma coisa que a gente está falando que determinada intervenção reduz em 40% do risco da doença, mas eu confio muito pouco nisso. Então, qual vai ser a utilidade dessa minha estimativa de 40%, dessa minha evidência? Muito baixa, né? Muito pouco, muito pequena. Como que a gente interpreta isso de forma prática? Os estudos que aplicam o grade de forma adequada vão nos mostrar esses 4 níveis de evidência. Então, alto, quando a gente está muito confiante que o verdadeiro efeito seja próximo do que foi apresentado. Moderado, quando a gente está moderadamente confiante na estimativa de efeito apresentada. Então, o verdadeiro efeito é provavelmente próximo do que está apresentado aqui, mas é possível que seja diferente. Baixa, quando a confiança na estimativa de efeito é limitada. Então, o verdadeiro efeito pode ser muito diferente do que foi apresentado. E muito baixa é assim, a evidência é muito incerta. Você tem muito pouca confiança nessa estimativa de efeito. O negócio aqui pode ser completamente diferente do que está sendo mostrado. Tá? Então, a gente tende a não confiar em nada quando é muito baixa a qualidade da evidência. Como que as meta-análises fazem isso? Elas vão fazer isso com base, primeiro, no delineamento. Então, por definição, meta-análise de ensaio clínico randomizado vai começar com um alto nível de evidência e depois esse nível de evidência pode reduzir, tá? Por definição, eles começam em alto nível porque a gente sabe que ensaio clínico randomizado tem tudo para dar uma estimativa válida da realidade. Agora, a gente tem que ver se eles foram bem conduzidos e se não existem outras razões para confiar menos na evidência. Daí sim, ela pode reduzir. Mas a priori, a gente considera como se fosse alto. E estudos observacionais, eles já começam em baixo nível. Por quê? A gente sabe que, a priori, existem diversos confundidores, diversos problemas metodológicos relacionados a estudos observacionais, tá bom? Inerentes a esse treinamento. Ela pode subir de evidência, desde que alguns critérios estejam presentes ali e sejam contemplados pela evidência. Tá bom? E aí, a confiança na evidência, ela vai ser julgada também separadamente para cada desfecho. Então, por exemplo, nessa meta-análise do Jorginho aqui, que era só ensaio clínico randomizado, ele viu que para o desfecho de morte e para o desfecho da hemoglobina glicada, o marcador de controle glicêmico, o nível de evidência era alto. Por quê? Não tinha razão para baixar o nível de evidência. Agora, quando eles olharam para o desfecho de qualidade de vida, os mesmos estudos incluídos, olharam para a qualidade de vida, eles viram que o nível de evidência era baixo. Por quê? Talvez alguns problemas estivessem presentes ali, como imprecisão ou heterogeneidade. Os problemas que a gente pode ter em relação aos estudos são esses 5 aqui, tá bom? Avaliar a qualidade de evidência, a gente tem que considerar esses 5 critérios. Risco de viés dos estudos individuais, ou seja, o quanto que eu posso confiar na validade interna desses estudos que foram incluídos. Imprecisão, será que os resultados são precisos o suficiente para mim? Será que o intervalo de confiança é compatível com diferentes tomadas de decisão na vida real? Essa é a nossa interpretação que a gente tem que fazer. O meu intervalo de confiança, ele me levaria a tomar diferentes decisões, olhando para o limite superior e para o limite inferior? Esse é o ponto da imprecisão. Viés de publicação, se existe razão para suspeitar disso e se isso seria um problema sério. Heterogeneidade, se existem diferenças gritantes não explicadas por meta-regressão, nem por análise de subgrupo, que afeta a nossa confiança na evidência também. E se a evidência é indireta ou não, né? O quanto que eu estou representando da minha questão clínica de interesse ali pelos estudos incluídos. Esse gráfico aqui só ilustra bem todos os critérios e como que funciona a nossa decisão, né? Então, a gente vai ter 8 critérios que podem aumentar ou reduzir a nossa confiança na evidência. Esses 5 critérios aqui, eles vão ser usados para reduzir a confiança na evidência. Então, se eu tenho problema de risco de viés, eu vou perder confiança na evidência. Se eu tenho problema em inconsistência ou heterogeneidade, aqui é similar para a gente, é sinônimo, eu vou perder confiança na evidência. Se eu tenho imprecisão, também perco. E por aí vai, tá bom? Então, é por isso que meta-análise de ensaio clínico randomizado, ela pode ser evidência de muito baixa qualidade. E é por isso que aquela primeira pirâmide lá do primeiro slide não faz muito sentido, porque eu tenho ensaio clínico randomizado que pode ser péssimo, de péssima qualidade, evidência de muito baixa qualidade. Ao mesmo tempo que eu posso ter estudos observacionais que começam com baixa qualidade, mas se eles têm alguns critérios importantes aqui, como relação de dose-resposta, um tamanho de efeito grande, confundidores residuais bem ajustados, e se ele não sofre desses 5 problemas aqui, essa evidência dos estudos observacionais, ela vai subir. Ela pode chegar até uma alta qualidade. Não é normal isso, é normal que quando sobe, chega para qualidade moderada em geral.
mas é possível que chegue em alta qualidade. E aí você vai dizer que a hierarquia da evidência funciona. Não funciona. A gente tem que levar em consideração esses critérios aqui. Uma dúvida bem comum é quando falam sobre risco de viés e qualidade de evidência, tá? Objeto de estudo, quando a gente fala de risco de viés, são estudos individuais. A gente vai avaliar os estudos individuais para determinar o quanto que a gente pode confiar neles. A gente fala de risco de viés quando a gente quer se referir a isso. Agora, a qualidade da evidência, a gente está avaliando o corpo da evidência inteiro com aqueles 8 critérios ali. Os critérios aqui para ensaio clínico randomizado são esses. A gente vai ter problemas nesses 5 aspectos aqui. E para a qualidade da evidência em geral, são esses 5 critérios aqui, mais esses 3 critérios aqui. Esses 5 podem reduzir a nossa confiança e esses 3 podem aumentar a nossa confiança na evidência. E outros sinônimos que a gente pode falar de risco de viés também é limitações do estudo ou validade interna, tudo igual, tá? Quanto maior a validade, menor o risco de viés. Quanto maior as limitações do estudo, maior o risco de viés. E aqui sinônimos para qualidade da evidência. Mesma coisa, tá? Nível e confiança, mesma coisa. Meta-análise e revisões temáticas são extremamente problemáticas. Eu recomendo esses 2 artigos de opinião, que são muito bons, esses 2 editoriais, tá bem? Eles trazem luz a uma discussão bem importante sobre quanto que a gente pode confiar nas revisões. E essa ferramenta aqui serve para avaliar criticamente as revisões temáticas. Lembra desses 2 critérios que eu falei? A leitura crítica da revisão temática você vai fazer com base na credibilidade e na confiança nos resultados? Isso é uma forma de avaliar criticamente os estudos, né? Uma revisão temática. Outra forma de ler criticamente é você usar instrumentos feitos para isso. E o Amstar 2 é um instrumento feito para você avaliar criticamente uma revisão sistemática. Você pode seguir aqui, tem um checklist bem legal. Era isso. Eu acho que estendi mais o tempo do que eu imaginava e o que eu queria. Comecei a falar um monte de coisa que eu não podia falar lá no início, nos primeiros slides, mas eu espero que tenha sido feito sentido. Beleza, obrigado, Igor. Valeu, foi excelente. Eu tenho umas 2 perguntas, mas eu vou deixar o pessoal perguntar primeiro, até porque às vezes tem gente que tem que sair às 2 horas, tal, tem gente que tem aula, tem gente que tem que fazer as coisas, então eu vou dar prioridade para as outras pessoas. Tranquilo. Tô me ouvindo agora? Opa, agora foi, hein? Oh, meu Deus, que milagre, né? Eu queria primeiro me apresentar. Meu pai tem médico agora, eu vou precisar sair primeiro. Cara, Igor, parabéns pelo trabalho. Esse tópico é muito interessante. Eu vou começar me apresentando aqui e aí vou sair rapidinho, tá? Meu nome é Murilo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu até mandei mensagem para os professores porque vi o grupo, né? Eu sou formado em Educação Física, sou mestre em Saúde aqui pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ficou até o e-mail da minha conta, Ciência Além do P, que é um canal onde eu compartilho ou procuro compartilhar um pouco da minha experiência científica sobre tópicos como esse que o Igor falou. Então tem lá umas coisas sobre... bastante coisa do que ele falou, enfim. Acho que seria bem produtivo poder participar mais, mas enfim, né? Parabéns pelo trabalho. E essa questão que você traz, Igor, da pirâmide bem no começo, que é aí o grande questionamento, né, da prática baseada em evidências sobre a interpretação dos estudos. Acho que essa ideia da pirâmide e dessa ondulação da pirâmide ainda vai ser melhorada, porque acho que ela foi estabelecida de acordo com o que a gente consegue de relação de causa e efeito dos níveis, né, do estudo, e a revisão sistemática pode não necessariamente nem ter esse objetivo, né? Ela pode ser uma revisão sistemática de estudo com modelo animal, que a gente sabe que não pode extrapolar, né? Então, acho que boa parte dos problemas relacionados a essa hierarquia da pirâmide de evidência é a forma como as pessoas interpretam o estudo. E eu uso esse exemplo sempre, né? Às vezes está vendo, a pessoa não usa uma faca para comer sorvete. O problema não está na faca, o problema está na forma como ela está tentando utilizar a evidência. Então, boa parte da discussão aí requer uma adequação quanto ao para que serve qualquer coisa, né? Acho que isso é uma coisa interessante. Mas é só uma observação, não tem muitas perguntas. Acho que você trouxe bastante coisa, né? Pelo tempo. E parabéns, né? Espero que a gente tenha aí reuniões produtivas no grupo, que eu possa aprender bastante com vocês. E obrigado por me abrir essa oportunidade aí.
Valeu, Murilo, e bem-vindo mais uma vez. Aí agora a gente consegue saber seu nome, porque estava escrito ciência. Eu achava Pois é, eu achava que era colocado. você, porque a gente convidou você a acrescentar. Eu falei, mas, putz, mas será? Como a gente não conhecia o rosto, eu falei, melhor não falar Pois nome é, dele errado. desculpa. Não, fica Da tranquilo, próxima vez vai ficar correto meu nome. fica em paz. Pessoal, se quiser fazer umas perguntas. Enquanto o pessoal não pergunta, então eu vou perguntar, cara. Eu fico com uma dúvida. Quando você estava falando da questão do de tamanho de efeito e o. Eita, fugiu a palavra. Que normalmente eu sei, o intervalo de confiança. Uhum, Aí você falou assim, então dependendo ele pode ter um tamanho de efeito muito grande que seja subestimado, né? uhum. Superestimado, perdão. Então, por exemplo, se você tiver uma amostra pequena, de um estudo pequeno, e você fizer uma análise estatística e ela der um tamanho de efeito grande, você já pode, por si só, já analisar que talvez exista algum tipo de problema nisso que ele está sendo superestimado porque a amostra é pequena, ou não existiria uma correlação nesse sentido? Então, isso acontece especificamente quando a gente usa o SMD, porque o SMD, ou effect sizes em geral, assim, não precisa ser necessariamente essa nomenclatura, mas effect size em geral, porque ela está dividindo, ou seja, o tamanho de efeito em si, ele depende do desvio padrão. E em outras medidas, isso não é verdadeiro, né? Por exemplo, a diferença média entre pressão arterial entre um grupo e outro. A diferença média direta, medida em milímetros de mercúrio, ela não vai ser influenciada de forma alguma pelo desvio padrão. Apenas o intervalo de confiança que vai ser influenciado pelo desvio padrão, porque ele vai refletir a precisão naquelas mensurações ali. Agora, a partir do momento que você transforma isso em um effect size, ou uma medida padronizada, você está dividindo essa diferença entre os dois grupos pelo desvio padrão agregado. E se esse desvio padrão, por alguma razão, ele for muito preciso, ele vai fazer com que o SMD, o effect size, seja artificialmente maior. Né? Então, isso é uma das limitações, é por isso que isso acontece. Mas, assim, isso vai ser problemático em geral quando realmente o desvio padrão ele é artificialmente superestimado ou artificialmente subestimado, que daí ele vai gerar diversas repercussões diferentes. Ou ele vai fazer com que o efeito seja superestimado ou o efeito seja subestimado. Mas se não tiver em effect size, se não tiver em desvio padrão, assim, a medida, no final das contas, você não vai pensar que o tamanho de efeito ele está sendo superestimado ou subestimado só por causa do desvio padrão. Tá? Mas é um risco, é um problema. Você ter amostras que têm medidas extremamente correlacionadas entre si, ou que não necessariamente haja correlação, mas que exista uma variabilidade muito pequena, e você mede e apresenta o resultado em effect size. Isso é meio que inerente a essa medida. Você pode estar superestimando o efeito da intervenção. Entendi. Agora, se você estiver fazendo uma análise para verificar essa intervenção teve um bom desfecho pré e pós, e aí você analisar, por exemplo, teve um desvio padrão ok, teve uma diferença grande nas médias, teve um tamanho de efeito e um baixo intervalo de confiança, aí você tem um corpo maior que consegue, mesmo numa amostra pequena, dar um resultado mais robusto, como você também chamou. Seria isso? Tá? E eu acho que o importante é fazer análise de sensibilidade dentro do estudo. Então, tipo, em vez de você apresentar só o effect size medido ali, dividido pelo desvio padrão, mostra o efeito na medida bruta do negócio. Porque se você não está juntando diferentes escalas para medir o mesmo desfecho, que é o caso de meta-análise, por isso que a gente usa o SMD, essa é a justificativa mais comum. Se você não está fazendo isso, você não é obrigado, não tem problema em usar uma medida na unidade bruta que você calculou o negócio ali. Então, não apresenta só o effect size dividido pelo desvio padrão, mas apresenta também uma diferença média entre os grupos ali, na escala original, na escala bruta, e isso serve de análise de sensibilidade. Olha só, quando a gente usou essa escala, o resultado foi esse. Quando a gente usou essa outra escala aqui, a padronizada, o effect size, o resultado foi diferente. Existe uma diferença muito grande de magnitude entre os dois, aí você pode pensar, bom, talvez esse SMD esteja um pouco subestimado ou superestimado. Entendi, entendi. Obrigado.
pessoal vai fazer mais uma pergunta. Eu tinha a segunda, só que eu acabei esquecendo. Eu falei que eram duas, eu esqueci a segunda pergunta. Não, eu achei ótimo, mas eu nem sei o que perguntar. Achei maravilhoso. Vou ter que assistir mais umas 3 vezes, acho que para conseguir entender tudo. Mas obrigada, Igor, foi ótimo mesmo. Obrigado. Esse é um problema. Eu tenho que ser. Eu podia ter tipo, colocado menos slides, né? Tipo, metade, assim, e a gente poderia gerar uma discussão melhor. Porque quando tem muita informação, não só fica corrido, tipo, para fazer em 1 hora e tal, mas também é tanta coisa que a gente viu porque a gente não sabe muito bem sobre o que discutir, né? Muitas vezes. Tipo, eu também, eu sinto isso, pelo menos. É meio. Não é muito bom, mas é uma coisa que eu tenho a melhorar. Não, mas eu não quis dizer que não foi bom, não. Eu Não, achei não, maravilhoso. Eu achei maravilhosa a aula, sim, foi sim. muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Obrigado. E foi a Karen que foi a qualificação semana passada que a gente pediu para trocar, justamente ela que tá falando agora. Então, tipo, ela vai fresquinho pelas análises dela que ela já fez na qualificação, ela já vai ter bastante coisa para pensar, né, Karen? Com Perfeito. certeza. Você falou da questão de falar e ter a discussão, tipo, essa pergunta tem a ver com o que eu estou escrevendo. Então, tipo, eu fui vendo o que você estava falando e pensei, olha, baseado no que eu estou fazendo, o que, né, que eu poderia explorar mais nisso. Então, por isso que essa pergunta ficou mais clara. Sim, eu acho que fica mais fácil até de discutir sobre coisas que a gente está fazendo. Por exemplo, se estivesse fazendo revisão sistemática e tal, teria uma coisa um pouco mais clara, assim, tipo, vem na cabeça. Sim. Pode falar, André. André? Você levantou a mão, bateu aí sem querer, ou você, você ia falar alguma coisa mesmo? Acho que foi sem querer mesmo. Também e sim. Olá pessoal, é o Vander falando, boa tarde a todas e todos. Primeiro eu queria agradecer o Camilo e o Igor, né? O Camilo que fez o contato, o Igor pela apresentação, valeu aí, acho que ajudou muito, com certeza, né? A psicologia, assim, a gente da área, talvez eu vou falar mais de mim, então não vou generalizar, mas da área da cognição humana tem algumas meta-análises, mas aí, assim, elas contribuem muito, por exemplo, né? Qual será que é a melhor tarefa para medir a função executiva de inibição? Existem muitas tarefas, mas nem todas são boas, né? Então, aí existe o problema. Por exemplo, tem uma meta-análise que saiu mais ou menos em 2011, que eu lembro, que era falando assim, tinha uma habilidade de função executiva que chama atualização. E muita gente intercambia, coloca no artigo que atualização e capacidade de memória operacional é a mesma coisa. E aí fizeram a meta-análise querendo ver qual é a relação das tarefas de uma habilidade com da outra. E viram que era bem diferente. A meta-análise mostrou, falou, então eu estou demonstrando aqui que são habilidades diferentes, não é a mesma habilidade, então não dá para usar uma intercambiando com a outra. Uma é uma habilidade, a outra é outra. E aí eu tinha muita discussão, eu queria ver a sua, Igor, que trabalha mais com isso faz tempo, que eu lembro até da minha orientadora do mestrado na época, que ela falava muito assim, olha, um dos problemas de quem faz meta-análise é assim, é a pessoa saber fazer a técnica da meta-análise, mas não entender da literatura que ela está abordando. Então, assim, a técnica ela sabe fazer, mas talvez a literatura que ela está querendo fazer as comparações e os efeitos, ela não sabe muito, ela não tem, se você vai ver, né, os artigos que essa pessoa publicou, nunca publicou artigos experimentais dessa área, mas ela fez a meta-análise. Não sei se você encontra essas dificuldades também, por exemplo, a pessoa é boa na técnica da meta-análise, em fazer, mas a gente sente até pela discussão dela e até pela introdução que ela não entende muito daquele ponto específico que ela está abordando. Não sei se você vê isso muito ou não. Não, tem muito disso. Eu nem vou dizer que... Eu também não estou isento disso. Tipo, até o meu próprio TCC foi exatamente isso. Assim, claro, a parte da metodologia da revisão sistemática foi uma revisão sistemática com meta-análise. A parte da metodologia em si, que era o que eu sempre estudei mais, e eu sempre tive mais interesse, a parte da estatística, como interpretar as coisas e tal, eu tinha domínio, né? Eu posso dizer que eu tinha razoável domínio e segurança para fazer aquilo que eu estava fazendo. Mas a expertise no tema não era muito grande. E a minha orientadora também não tinha expertise no tema em si. A gente tem noção, tá? Porque a gente sabe, a gente estuda nutrição, etc. Mas era uma parte específica da nutrição, que era falando sobre o efeito de diferentes proteínas na função renal, de pacientes com diabetes, que, na verdade, a gente não estuda o paciente renal. Não faz parte dos projetos dela estudar paciente renal nesse momento. Então, tem diversas questões aí que a gente poderia ter discutido talvez melhor
E, na verdade, os revisores da revista, eles até ajudaram nisso, nesse sentido, falando, olha, você tem que incluir isso aqui é importante destacar, etc. A gente foi melhorando. Mas, assim, certamente alguém que tivesse expertise no assunto, junto comigo, na minha equipe, fazendo essa revisão sistemática, melhoraria muito a interpretação dos achados e também, talvez, na tomada de decisão de quais análises vão ser feitas e de que forma essas análises vão ser feitas. Então, isso é muito comum mesmo. Tipo, o pessoal fazer meta-análise, fazer revisão sistemática e meta-análise de temas que eles não dominam, clinicamente falando, e nem dominam a literatura por trás do negócio. Então, não tem nem experiência prática e nem domínio do assunto em si, expertise no tema. Isso é problemático. O que a gente quer realmente em revisão sistemática são equipes completas. Então, você tem que ter pessoas que dominam a parte da metodologia e pessoas que dominam a expertise, têm expertise no tema. Dominam o tema não só na prática, mas também conhecer a literatura e tal, e ver o que faz mais sentido. É muito diferente. Você simplesmente só saber a metodologia de científica e tal, e estatística, sem ter um expert no tema. Nas revisões do BMJ, agora, por exemplo, para a COVID, você tem várias revisões ali de terapias, etc., que o autor principal é metodologista, porque o trabalho braçal mesmo, e o trabalho principal de uma revisão sistemática é metodológico, meta-análise também, mas na equipe, os coautores, você tem diversos experts nos temas, né? E isso tem que ter sempre, é indispensável. É um desfalque muito grande não ter essas pessoas contribuindo ativamente na revisão. Não, muito legal. Acho que acho que é isso mesmo, né? As parcerias, né? Os grupos mais completos ali, cada um podendo agregar um conhecimento que tem ali para somar no estudo, né? Aí você vai ter tanto a técnica, a parte metodológica, a parte estatística bem feita, como a parte introdutória e de discussão também bem substancial, né? Com bastante dado da literatura. Acho que esse é o caminho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação. Imagina. Bom, acho que a Andrea estava realmente querendo só falar para dar tchau. Não sei se ela agradeceu você aqui no chat e deu o que ela precisa. Ela é uma das pessoas que ela dá aula, né? Ela é professora, ela precisa sair às 2 horas. Bom, não sei se o pessoal ainda tiver mais alguma pergunta, mas enquanto isso, já para agradecer mais uma vez o Igor. Eu sabia que o Igor não ia falar, mas eu ia deixar para falar. O Igor lançou dois e-books sobre essa questão de evidência. Um é sobre a busca da evidência em si, né, como achar a evidência, e a outra é como avaliar a qualidade dessa evidência. Eu comprei os dois, eu não vou dizer que eu já li tudo, porque eu ia estar mentindo, mas a ideia desse tipo de guia é justamente você ter alguma coisa aí consultando, né, aos pouquinhos. Se vocês tiverem interesse, vale muito a pena. Ele é rico, como foi a apresentação dele, é o material que ele criou. Então, eu sabia que ele ia falar, e falei, bom, deixa eu falar também, porque acho que essas coisas vale a pena compartilhar também. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Obrigada. Excelente mesmo. Depois manda o link para a gente dos e-books, Camilo, no grupo, para a gente poder... Ou se você quiser mandar aqui também, Igor, é legal para a gente poder ter acesso. Eu posso mandar aqui. A gente compra também, para a gente poder acessar. Certo. Tá no meu site, daí eu acho que tem acessando o site dá para pegar os links dali, tipo, tem uma listinha de links, e aí dá para acessar os e-books por ali. Legal. Obrigada, viu? Eu acho, é muito bom, porque se você for fazer uma revisão, né, eu dei uma olhada no material, eu já tinha visto quando ele foi lançado, né, mas eu fui ler, então tipo, tem um passo a passo bem bacana, como ver os critérios, como utilizar o buscador, por exemplo, no PubMed, com né, todos os detalhezinhos assim, que às vezes a gente fica na dúvida, tem coisas ali que eu não sabia, eu já cheguei a ter que fazer uma revisão uma vez numa das disciplinas, mas ali tem muito mais coisa, e aí fica muito mais claro quando você tem, né, um passo a passo e uma forma de seguir, então vale realmente a pena. E o Wander que fez a pergunta, eu até achei estranho, ele tava demorando para perguntar, porque o Wander tá fazendo uma revisão também, eu falei, eu falei, o Wander alguma coisa vai falar, né, porque acho que é bastante contribuição para ele. Perfeito. Bom, também já estamos no horário, também não quero pegar você muito lá do tempo que a gente tinha combinado. Eu não sei como agradecer, cara, foi muito bom, foi excelente, e você se disponibilizar e contribuir um pouco com a gente, assim, nessa parte estatística que a gente vem estudando cada vez mais, mas ainda é um pouco
nosso ponto fraco, eu acho, pelo menos eu falo por mim. Uhum. Então, muito obrigado de verdade. E sucesso, como sempre. Imagina. Muito obrigado. Obrigado novamente pelo convite. Queria ter feito um negocinho um pouco mais para estatística e tal, mas realmente para mim ia desviar um pouco do que eu estava fazendo agora. Mas, né, futuramente, com mais disponibilidade, assim, a gente pode marcar outro momento para falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos da estatística assim, que sejam mais relevantes para o grupo, assim, em geral. Seria excelente. Eu acho que eu falo por todo mundo, eu falo que você será sempre bem-vindo aqui. Perfeito, muito obrigado. Aí veio quando você tiver, tipo, o material, fala, olha, já estou mais planejado, né, porque para não ser uma coisa repentina, você fala, olha, eu tenho um material que eu quero apresentar e treinar, de repente você vem, conversa com a gente também colabora, né, a gente acha que claro. sempre essa parte de se ajudando é sempre importante. Com certeza. Mas o que eu acho importante também é que a gente é um grupo que vai mudar, né? Então, tem gente que já não participa mais tanto, alguns vão se formar agora, ou talvez vão trabalhar com outra coisa e vão sair ou participar menos. E é legal ter essa oportunidade de você falar e gravar, porque depois, né, mais pra frente, todo mundo pode assistir. Tipo assim, olha, o pessoal tá com dificuldade de fazer, ó, assiste a fala que o Igor fez aqui no grupo pra gente, a pessoa só assiste e, tipo, já tem uma boa resumida. Então, Sim. Então isso acaba sendo bastante vantajoso pro futuro também. Sim. Esqueci de cancelar a gravação falando isso.